Fala meus amigos inscritos do canal Caminhões e Estradas, Gel aqui para mais um vídeo. Vocês acharam que eu tinha desistido do canal, né pessoal? Achou que eu não ia postar mais vídeo, mas com toda a razão. Já tem alguns dias aí que eu não tô mais na estrada, né? Resolvendo algumas questões aí. Mas o Amarelão continua trabalhando. O Griel tá na estrada aí com ele. E hoje, pessoal, é mais um bate-papo aí com vocês, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês, comentários aí. Vamos tratar de alguns assuntos sobre o negócio em si. Principalmente para quem tá entrando agora, para quem tá aí planejando comprar o caminhão. Tem informação importante para você, pessoal. Fica no vídeo aí até o final, que tem coisa importante aí para contar para vocês. Eu tenho uma coisa, uma esperança e uma confiança de que nada vai me faltar, independente de faltar tudo, né? Então, não fico preocupado, por exemplo, se as coisas darem errado. Por exemplo, esse projeto que iniciei, se não dar certo, para mim tudo bem. O importante é você ter a certeza do que você acredita, que você é falho, que você não é perfeito, mas que pelo simples fato de você acreditar, um dia você vai conseguir ter algo melhor. Então, independente de tudo que aconteça, nada vai me faltar, não vou sentir falta de nada, é assim que está escrito. Então, pensando nisso, pessoal, independente de qualquer coisa, tá tudo bem. O assunto do vídeo, onde que eu errei, né? O que eu fiz de errado? Isso serve para as pessoas que estão querendo entrar, para as pessoas que estão iniciando agora, que estão preparando para financiar um caminhão, né, para comprar o seu próprio caminhão. Esse vídeo é para trazer para vocês as minhas falhas, onde eu errei, para que você não cometa o mesmo erro. Esse é o objetivo desse vídeo de hoje. Então, a primeira coisa que eu creio que eu tenha falhado e que hoje eu não cometeria esse mesmo erro é parcelamento alto, pessoal. Financiamento, letra, seja como você queira chamar, se for alto demais, você vai ter dificuldades. Então, prefira uma quantidade maior de parcelas, mas que seja num tamanho que caiba no seu orçamento. Por que eu digo, pessoal? Se você tiver, por exemplo, 100 vezes, 120 vezes uma parcela de 3, 4 mil, é diferente de você ter 36 vezes de 8 mil, que é o meu caso. Porque assim você consegue, lá na frente, com folga, você consegue fazer um caixa, um levantamento, ainda que você deixe investido esse valor, para lá na frente você quitar ou trocar, aí assim o negócio flui. Porém, se você parcela em 64 vezes ou 36 vezes um valor que você não consegue pagar, simplesmente o negócio não anda. Você vai parar antes de completar um ano aí de negócio. Então não faça isso, pessoal. Se não dá certo no financiamento, vai para um consórcio, mais pé no chão. Mas é claro, tem muitos golpes por aí, precisa tomar cuidado aonde que você entra. Mas tem consórcio, pessoal, que se você tiver um valor para você aplicar, por exemplo, no meu caso, eu dei como entrada no financiamento um valor expressivo. Se com esse valor eu tivesse entrado num consórcio seguro, um consórcio tradicional, entrado ali num valor, um lance mais alto, esse lance não é como se fosse uma entrada, esse lance ele faz parte das parcelas, é como se fosse uma amortização. Então, com esse lance, você consegue talvez ser contemplado já de imediato, talvez 6 meses, não sei, menos de um ano você consegue ser contemplado, vai manter a quantidade de parcelas, vamos dizer que seja 120 parcelas, por exemplo, você mantém as 120 parcelas, porém amortizando, e as suas parcelas vão ficar bem pequenas. E tem uma coisa chamada de parcela reduzida, né? Tem alguns consórcios, inclusive eu estava conversando com um amigo recentemente, vou deixar o contato aqui abaixo se você quiser conversar com ele também. Existem consórcios com parcelas reduzidas, né? Que você paga um valor menor até ser contemplado, né? E a partir do momento que você é contemplado, você paga a parcela normal, mais que você deixou de pagar. Qual que é a vantagem disso? Não vai ficar pesado para você iniciar o consórcio e depois, quando você for contemplado, você já vai tirar o bem e vai começar a trabalhar. Então não fica pesado, né? Quando voltar para as parcelas no preço normal. E se você prefere o financiamento, faça caixa, pessoal, acumule, nem que você fique 6 meses a mais, 1 ano a mais, mas levanta um caixa aí, além daquilo que você separou para a entrada do financiamento, porque vai precisar, pessoal, por experiência própria, tudo que você puder reservar é necessário. Se o caminhão não é novo, precisa, pessoal, não use todo o valor que você tem em caixa para a entrada do caminhão, sempre reserva, não tem jeito, vai precisar. E outra coisa que aprendi com meus erros é iniciar de baixo, pessoal, não pegar um modelo mais novo de ano, achando vai dar menos problema, menos manutenção.
mas de que adianta menos manutenção se você vai ter uma parcela que você não consegue pagar? Então, pessoal, procure um modelo mais antigo, mas que esteja com as manutenção em dia. Olha nas estradas quantos caminhões você vê antigo rodando aí, muito antigo até, e estão aí rodando, pessoal. Então, assim, procura um implemento um pouco mais conservado, que você vai ter menos dor de cabeça, menos problema, mas o caminhão em si, o cavalo, procura um modelo um pouco mais antigo que esteja com as manutenções em dia, parte de bronzina, parte de motor, câmbio. A manutenção pesada precisa ter sido feita, precisa dar tudo certinho. É claro que você nunca vai acertar no melhor caminhão, pessoal, nunca vamos conseguir acertar a mosca, muito menos o olho da mosca. Então o importante é você ir naquilo que está dentro do seu alcance, pessoal. Não queira pegar algo, você vai usar toda a sua reserva e aplicar em algo com uma parcela elevada. Eu arrisco dizer que por mais que seja um 9 eixo, que seja um 4 eixo, que você for rodar muito, né, que você venha ter um faturamento bacana, eu arrisco dizer que não pegue uma parcela com mais de 10 mil, pessoal, porque pode até pagar, mas vai ser difícil, vai ser complicado, principalmente se você não for dirigir. Se for dirigir também, você vai ter que tirar o seu salário, né, você vai ter que tirar o seu pagamento, né? Você não vai conseguir viver sem nenhum lucro, né? Então, de qualquer forma, não pega financiamento muito alto, pessoal. Eu tô com o meu 14.700 mais ou menos. Quando fechar um ano aí vai cair para 12 mil e pouco, já vai diminuir um pouco, e tô colocando dinheiro de fora, então por isso que eu digo, não pega com financiamento alto. Outra coisa, muitos dizem assim, você já comprou o caminhão, a parte mais difícil você já fez. É engano, pessoal, engano que eu sempre tive. Comprar o caminhão não é a pior coisa, a pior coisa é você manter, é você conseguir sair fora, pagar. Mas comprar, facilmente você consegue. As financeiras estão aí para fornecer crédito. Se você tiver um valor para aplicar, você consegue. Então, o importante é você manter, é criar estratégia, organizar para você conseguir sair fora e assim crescer o negócio e comprar outros caminhões e por aí vai. Mas e o amarelão? Como que tá o negócio? Como é que tá andando aí? O amarelão tá se pagando, tá dando certo? Imaginei que neste mês agora, com o Rodocaçamba, melhoraria. Na teoria sim, porém, por conta do bronzinamento que tivemos que desembolsar um valor aí de mais de 10 mil. E por conta disso ficamos aí alguns dias sem trabalhar, e isso aí fez com que novamente ficássemos no vermelho e no negativo. Mas estou confiante que vai melhorar, né? Se fechar certinho um mês aí sem problemas maiores, consegue se pagar e talvez sobrar um pequeno valor para alguns imprevistos. E hoje, especificamente, Erielto tá em feira, né? Enquanto eu gravando esse vídeo, tá em feira. Ele vai passar no rapaz lá que mexe com programação, né? Ele vai fazer algumas alterações lá no caminhão, não vai mexer na cavalaria, são parâmetros originais que ele vai estar utilizando para melhorar o consumo, questão aí do câmbio, aceleração, enfim, não sei explicar, não entendo, mas segundo ele vai melhorar. E vou trazer para vocês aqui esse resultado. Isso é bom para que sirva de experiência, né? Fiz o teste sem mexer, vou fazer o teste, né, com essa programação e dependendo do resultado, algum efeito colateral que houver também, vou trazer para vocês aqui. Tá mexendo hoje nisso aí, promete melhorar muito o consumo, qualquer centavo que você conseguir de economia aí por quilômetro rodado, isso lá na frente traz uma diferença muito grande. Então eu creio que vai melhorar, né? Se Deus quiser, próximo mês aí talvez a gente consiga já ir ajustando as contas. Deixa sua opinião aí, comenta, se for possível compartilha com seus amigos aí, indica o nosso canal. Se cada um de vocês que assiste levar esse conteúdo para mais uma pessoa, simplesmente o nosso canal dobra de tamanho, né? Tem um alcance maior e pessoas que estão entrando nessa área e precisam de orientação, né? Eu precisei quando entrei e não tive, né? Então isso é importante. O que aprendi até aqui foi isso, mas pode ser que daqui 8 meses para frente, quando completar um ano de negócio aí, pode ser que a gente já tenha outros entendimentos, mas até aqui, o que tenho percebido de falha, de erro, que você pode talvez evitar, é isso que passei para vocês aqui. Não esquece de deixar o seu like aí abaixo, é de graça e ajuda demais a gente para que esse conteúdo seja entregue a outras pessoas. E espero em breve voltar para as estradas. Por enquanto ainda não tive a oportunidade de retornar, mas assim que tiver vou trazer conteúdo diário para vocês. Enquanto isso a gente vai trazendo aos poucos e os próximos meses aí vão ser decisivos, pessoal, para continuação ou não com o projeto, né? Infelizmente é assim que é a vida. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, não adianta ficar dizendo que o negócio é bom, que isso e aquilo, se realmente não for. Então os próximos meses aí vão ser decisivos para minha conclusão sobre o negócio, se realmente vale a pena ou não. Então, se nos próximos meses aí a gente continuar, dar certo, a gente sair fora e continuar pagando, vou trazer para vocês aqui. Se não dá certo também, vamos vender, vamos comprar o mais barato, vamos ver o que acontece, mas tudo vamos trazer aqui para vocês aqui no canal.
quero falar para vocês aqui de um assunto. Falaram para mim que tinha uma pessoa que, quando precisasse de alguma coisa, eu poderia procurar e essa pessoa poderia me ajudar, né? Eu poderia contar com essa pessoa. Porém, me explicaram de uma forma diferente, pessoal. Me falaram que se eu fosse uma pessoa boa, se eu fosse uma pessoa que andasse nos trilhos, fazendo somente aquilo que era correto, eu teria a ajuda dessa pessoa e quando chegasse o dia de partir também, eu ainda conseguiria um lugar para morar na sua cidade, no seu país. Mas com o passar do tempo, pessoal, eu escutei uma versão um pouco diferente daquilo que me falaram antes, né? Que não dependia de tudo aquilo que eu fazia, não dependia de eu ser uma pessoa perfeita, não dependia disso, porque se dependesse, na verdade eu nunca conseguiria a ajuda dessa pessoa e nunca conseguiria que ele me fornecesse um lugar para ficar lá na sua cidade. Então eu descobri que essa pessoa é mais amigo do que eu imaginava. Ele não precisa que eu seja o melhor amigo do mundo, ele não precisa que eu seja perfeito, que eu faça tudo certinho. Ele quer que eu dê o meu melhor para fazer o máximo que eu puder se espelhando nele. E isso não é requisito para ele ser meu amigo e não é requisito para ele me dar uma morada. Quando eu partir daqui, eu vou ter um lugar na cidade que ele mora. A amizade dele é tão verdadeira, ele tem um amor tão grande, é uma pessoa tão admirável que as atitudes dele serviu para que as minhas atitudes fossem irrelevantes na posição dele a meu respeito. Então, pessoal, quem que é esse amigo? Eu tô falando de um homem que no passado, há 2000 e poucos anos, lá para as bandas de Israel, ele nasceu de uma forma diferente, né? Não precisou de relacionamento entre homem e mulher, ele simplesmente foi gerado, ele simplesmente surgiu no ventre de uma mulher, ele nasceu, foi crescendo, teve uma vida como qualquer outra pessoa, foi bebê, precisou de cuidado, foi criança, foi adolescente, jovem, trabalhava como qualquer um de nós, tinha seus problemas, seus sentimentos, ou seja, era 100% igual nós. Mas chegou uma certa idade, chegou num certo período da sua vida que ele começou a cumprir a sua missão, aquilo que lhe foi proposto a fazer, que era entregar uma mensagem para as pessoas, mas tinha que ser de uma forma que todos que ouvissem essa mensagem acreditassem, né? Então era um pouco complicado você chegar num lugar onde ninguém te conhece, você começar a falar algo totalmente diferente daquilo que você já viu, sem ter nenhuma evidência daquilo, né? Então, o que é que ele fez para que essa mensagem fosse entregue, fosse compreendida e essas pessoas acreditassem? Ele começou a fazer aquilo que muitos chamam de sinais, outros chamam de milagres, de obras, né? Ele começou a executar algumas coisas que era humanamente impossível, como, por exemplo, alguém que não enxerga começa a enxergar, alguém que não anda começa a andar, alguém que está morto ficar vivo, isso mesmo, alguém que está morto passar a viver, isso aí era impossível de alguém fazer. Então, dessa forma, as pessoas começaram, opa, tem alguma coisa diferente. Quem é esse homem? Como que ele consegue fazer essas coisas? E aí começaram a seguir para ver ele fazendo mais coisas como essa e ele continuava fazendo. Mas o que muitos não entendem, não entenderam e até hoje às vezes não entendem, é que nunca foi missão dele, objetivo dele, ficar fazendo essas coisas. Ficar curando pessoas, mostrando para as pessoas a sua capacidade, o seu poder, mas sim a sua mensagem por trás disso. Ele só fez isso para mostrar para as pessoas quem ele era e qual era o seu verdadeiro objetivo, qual que era a sua verdadeira missão. Nos trazer uma mensagem. Se acreditarmos nele, simplesmente se acreditarmos nele, ele tem o poder não só de fazer esses sinais, né? Não só de se tornar nosso amigo, mas também de nos dar uma morada, de nos dar um lugar para ficar lá na cidade dele quando nós partirmos daqui. Até aqui eu falei desse amigo, pessoal. Segura aí, mais para frente a gente volta. Agora eu quero falar do pai dele. O pai desse nosso amigo, o caráter dele era bem definido. Ele tinha 3 características que é inegociável. Essas 3 características ele não abre mão. Ou seja, quais são as 3 características? Justiça. Ele é tudo que você possa imaginar sobre justiça, né? Só que a justiça dele é diferente da nossa. Algo
algo que nós consideramos justo, para ele pode não ser, algo que consideramos injusto, pode ser justo para ele. Então ele tem a verdadeira essência do que é justo. Então ele é justiça, ele é santo. O que é santo? Santo é ser separado de tudo aquilo que é imundo, de tudo aquilo que é abominável, de tudo aquilo que é pecaminoso. O pai dele era santo, tudo que você possa imaginar de pureza estava nele, justo, e ele é amor. Simplesmente ele é a base de tudo que é amor. Então essas três características dele são imutáveis e são inegociáveis, nem que seja com seu próprio filho. Essas três características, amor, santidade e justiça, elas são inegociáveis para ele. E o pai dele também tinha alguns filhos também que já estavam aqui antes de enviar o seu filho, que ele tinha separado para ele, foram descendentes de um homem lá atrás, que esse homem foi fiel a ele, esse homem chamava Abraão, e ele prometeu para esse homem que ele abençoaria toda a sua geração, seus filhos, netos, bisnetos. Então essa geração seria abençoada por ele enxergar a fidelidade desse homem para com ele. Só para citar aqui, esse homem, ele deu seu próprio filho, né, para esse pai, né, para esse pai que é amoroso, justo e santo. Ele entregou seu próprio filho, né, mas esse pai, no final, ele entendeu que ele ia simplesmente sacrificar seu próprio filho, né, para cumprir uma ordem, um pedido desse pai. E por isso, pela obediência dele, pela fidelidade dele, ele, no final das contas, não permitiu que fosse sacrificado, mas ele entendeu que ele faria isso. E por isso esse pai fez uma promessa para ele que toda a sua família, toda a sua geração seria abençoada, considerados filhos de Deus, né? Ou seja, os filhos deste homem, de Abraão, ou descendentes deles, eram considerados filhos, e os demais eram considerados como gentios, mesmo sendo criação dele, não era considerado filhos legítimos, né? Mas desde o início, sempre esses filhos e esses não filhos, os filhos legítimos, os gentios, todos começaram a falhar com esse pai, começaram a separar dele. Esse povo começou a fazer coisas terríveis, pessoal. Começou a procurar outras coisas para usar como pai, deixando ele de lado, e começou a fazer estátuas, começou a fazer coisas que eram absurdas, né? E não tinha mais ele como pai. E por isso ele se agradou de um homem, ele usou desse homem para redigir algumas leis, né, para colocar, para prescrever algumas coisas que as pessoas precisavam cumprir para que ele continuasse sendo o pai, para que essas pessoas fossem felizes, para que essas pessoas fossem realmente filhos dele. Essa pessoa escreveu em pedras esses requisitos, essas coisas que ele deixou, mas com o passar do tempo as pessoas começaram a ignorar aquilo, não tinham capacidade de seguir aquilo, simplesmente por sermos humanos, né, sermos carnais, nós não tínhamos capacidade de seguir aquilo que estava prescrito, né? E com isso não conseguiríamos de forma alguma agradar ele e nem tampouco morar com ele um dia. Então, essas prescrições, esses ensinamentos, essas coisas que foram deixadas ali por esse homem para que as pessoas seguissem, isso era muito bom, né? Se as pessoas seguissem, isso era perfeito. Enquanto seguiam, tudo ia bem, o país ia bem contra os seus inimigos, todos tinham fartura, né? A chuva vinha no tempo certo, as coisas andavam tudo certo, tudo bem, mas as pessoas começaram a ignorar esses ensinamentos, essa lei, e passaram a viver dissolutamente, da forma como bem pensava. Então, foi aí que esse pai, que tem como base do seu caráter amor, justiça e santidade, ele, por ser santo, ele não compactua com nada que é errado, então ele resolveu fazer justiça, né, que é também um dos seus caráteres. Só que ele também era amor, então tinha esse dilema, né? Tinha essa questão muito complicada. E agora, como que ele ia resolver isso? Se ele fosse fazer justiça porque o povo deixou de ser santo, porque o povo fazia coisa errada, então qual que era a justiça dele? Era acabar com tudo. Como já falei, a justiça dele é diferente da nossa. Na história está escrito assim: esse pai, por meio dos seus mensageiros, ele disse que o salário para quem comete essas coisas é a morte. Pagar com a morte essas atitudes pecaminosas. Mas então, pessoal, como é que ele ia fazer? Se ele fizesse justiça, ele deixaria de ser amor. Porque se ele ama, como que ele ia matar todos os seus filhos e não filhos? Tudo aquilo que ele criou, ele ia acabar com tudo, fazendo justiça, né? Porque ele é santo e não compactua com aquilo que é errado. Então aí explica o terceiro caráter, que é o amor. Então o que ele fez? Assim como aquele filho obediente, lembra que falei que deu o filho, né? Porque o pai pediu, ele também
também usou de amor, né, e pegou o seu próprio filho, seu único filho, e enviou para conviver junto com essas pessoas que cometiam erros, cometiam falhas, imoralidades. Ele mandou esse filho para passar um tempo, viver um tempo com eles. E foi isso que contei no início aqui. Esse filho cresceu, esse filho ele viveu como pessoas, porém a diferença é que ele não se contaminou com as coisas que as pessoas faziam. Ele sempre foi fiel ao pai e sempre foi santo, que é uma das propriedades do pai. Mas por que ele mandou seu filho para viver com essas pessoas, para conviver com essas pessoas durante um período e enviar essa mensagem? Aí vamos ligar os pontos, pessoal. Como ele não abre mão das suas características, ele deveria executar a justiça, ele deveria matar, mas ao mesmo tempo ele tinha que ter amor. Então o que ele fez? Por amor, para não matar aqueles que não eram santos, ele resolveu entregar o seu próprio filho. Mas não é só simplesmente ali, ele fez justiça em cima do seu próprio filho. Como ninguém aqui era perfeito como filho, ninguém aqui tinha a sua característica que era santo, então somente o seu filho poderia ser justo o suficiente para pagar essa justiça pelos outros, para prestar conta com Deus. Somente ele poderia fazer isso. Então o pai enviou ele, mesmo sem falha nenhuma, sem cometer nenhum pecado. Então seria injustiça, ele não poderia castigar o seu filho, ele estaria sendo injusto. Mas o seu filho recebeu sobre si toda a justiça do pai em lugar de todas as pessoas do mundo, né? E foi aí que entendi, pessoal, que a mensagem dele foi que as pessoas acreditassem nisso que ele tinha feito. Ele fez muitos sinais, ele fez muita coisa que as pessoas não poderiam fazer se não fosse filho desse pai, se não fosse uma pessoa de fora, né? Ninguém aqui poderia fazer as coisas que ele fazia, mas tudo isso para ele trazer a seguinte mensagem: se não acreditarmos nisso que ele fez, que ele era o filho desse pai que era santo, e depois que foi morto, essas mesmas pessoas e seus filhos e os filhos dos seus filhos precisam acreditar nisso que ele fez para que as suas falhas também sejam justiçadas em cima dele. Então, mas espera aí, alguma coisa não está batendo aí. Os filhos não eram só os descendentes daquele homem lá atrás, aquele homem que entregou seu filho? A princípio era, pessoal, mas esses filhos, eles também eram desobedientes. Então, quando o pai enviou seu filho que era santo, que era perfeito, quando ele foi morto, ele se entregou por todos, não só para aqueles. Muitos desse povo não acreditou nele. Então, por não acreditar, eles estão debaixo daquelas prescrições que foram feitas. E por eles não cumprir aquilo, eles são condenados. E ao mesmo tempo, pessoas que eram consideradas gentis, né, que não eram descendentes daquele homem e que eram condenadas por si só, se eles passassem a acreditar nesse filho que fez esse ato de morrer para pagar as suas falhas, os seus erros, eles também eram salvos. Não necessariamente tendo que cumprir toda aquela prescrição, todos aqueles ensinamentos que foram deixados. A partir dali, ele adotou a todos que acreditarem nele como filhos e filhos legítimos, né, legitimados por sangue, né, porque ele deu a vida e derramou sangue para assim nos adotar como filhos. Mas só aqueles que andam certinho, só aquele que está sempre na igreja, só aquele que diz que é crente, que diz que é evangélico? Não, pessoal, aí que tá. Ele morreu por todos que acreditar nele, nesse ato que ele cumpriu para pagar, para fazer justiça junto com o pai. Mas aí você fala para mim, não, mas se você fazer coisa errada, se você for uma pessoa ruim, você não vai ser amigo dele não, ele não gosta de quem anda desse jeito, ele é santo, aí que tá. Você vai fazer o máximo que você conseguir para se espelhar nele. E a partir do momento que você acredita nisso que ele fez, você passa a viver uma vida mais correta, mas não porque você tem capacidade de fazer isso, porque nós vimos que ninguém era capaz de cumprir aquelas ordens lá atrás. Então, se tiver alguma denominação, alguma igreja que fala que ali as pessoas são santas, que as pessoas seguem o que deve ser seguido, já estão errando, pessoal, porque todos erram, né? Independente de religião, de igreja, independente de tudo, todos erram, todos pecam. A diferença está naquele que acredita e naquele que não acredita. Se você acredita, pelo simples fato de você acreditar, você vai viver
como ele. Quando você acredita nisso, você precisa demonstrar de alguma forma que você acreditou. E como é que se faz isso? Lá no passado, antes do pai enviar o filho, todos que eram descendentes daquele homem que falei para vocês, eles precisavam fazer, vamos dizer assim, um pacto, fazer um pequeno cortezinho no seu corpo para confirmar isso, né, que eram filhos, né? Isso se chamava circuncisão. Mas quando o filho veio, isso foi cumprido. Isso não era mais válido, visto que, mesmo cumprindo esse requisito ou não, eles eram falhos. Então esse filho instituiu uma coisa chamada batismo de arrependimento. Isso se tornou como sinal para mostrar para as pessoas que, a partir dali, ele acreditou nesse homem. Mas aqui vem uma coisa importante. Muitas pessoas até hoje acham que pelo simples fato de cumprir isso que ele pediu, esse batismo de arrependimento, que quem batizou precisa acreditar. Então, quando você acredita, você se arrepende, né? Porque você enxerga que ele foi perfeito e você enxerga tudo aquilo que você já fez de errado como uma coisa terrível, né? Então você se arrepende daquilo que você fez e passa a viver diferente. Não que você não vai mais falhar, que você não vai mais pecar, mas quando acontecer isso, você sempre vai se arrepender, que você vai lembrar e você vai se espelhar naquele filho, naquele amigo, e vai cair em si e vai corrigir as suas falhas, né? Vai confessar essas falhas para o pai. Ô pai, eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu sei que isso foi errado. E o pai, sendo amoroso, ele perdoa, né? Porque o seu filho já pagou esses pecados, essas injustiças por nós quando ele morreu lá na cruz. Então, a morte que nós deveríamos receber como punição, o filho lá atrás ele já recebeu. Então, por isso que qualquer um, passado, hoje, amanhã, seus filhos, seus netos, bisnetos, qualquer um que acreditar naquilo que aconteceu, vai passar a viver de uma forma diferente. Quer dizer, então, que se você batizou, se você entrou, foi numa igreja, está frequentando a igreja, você foi batizado, né? Os seus pecados ficaram aí nas águas, você, a partir dali, você nasceu uma nova pessoa e ali não vai mais pecar. Isso é um mito, pessoal. Isso não acontece porque todos nós, independente de ter sido batizado ou não, vamos continuar pecando. Não que nos alegramos nisso, não que seja algo que nós admiramos, mas é simplesmente por nós estarmos ainda em carne, por nós ainda sermos humanos, nós somos impossíveis de viver de uma forma santa. E por isso que é necessário acreditar no Filho, porque mesmo falhando, o Filho recebeu a punição por nós. Então, crendo nele é suficiente para alcançar o perdão do Pai e um dia nós morarmos com ele. Mas a mudança de vida, a mudança no seu caráter, na sua forma de viver, isso precisa ser espontâneo, não pode ser de uma forma forçada. Ah, mas se eu fizer isso, se eu começar a ir na igreja, eu vou ter que deixar de fazer muita coisa, e isso e aquilo, e vai ser muito complicado. Enfim, precisa ser de uma forma espontânea. Se não é de uma forma espontânea, você ainda não acreditou da forma que tem que acreditar. Porque se você vai na igreja e você faz tudo aquilo que eles mandam, mas é de uma forma forçada, você não se sente bem fazendo aquilo, eu não quero fazer isso, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Se você pensa dessa forma, você ainda não acreditou da forma que tem que acreditar. Porque quando você acredita, você recebe uma coisa que se chama Espírito Santo. E essa coisa, ela te convence quando você faz uma coisa errada, você se sente mal. Então isso é espontâneo. Não é ninguém que vai te falar, isso tá errado, você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Não. Algo dentro de você vai te acusar se algo que você fez foi errado. Mas porque você fez de errado, você tá perdido? De forma nenhuma. Tudo que você fizer, se você se arrepender, acreditar que a morte do filho foi suficiente para pagar a justiça em cima daquilo que você fez, isso é suficiente. E você acreditando nesse amigo, em qualquer situação que você esteja passando, não que ele é o seu empregado para te ajudar a sair das situações, né, para te livrar de alguma situação, lembrando que os sinais, as coisas que ele fez, foi simplesmente para mostrar para as pessoas quem ele era e o que ele veio fazer, por que precisava acreditar nele. Então tudo que ele fez foi para isso. Então, digamos que você está passando uma situação complicada. Por estarmos vivendo aqui, ainda sendo sujeito a cometer falhas, a cometer erros, ele não tem compromisso, ele não prometeu que nós vamos viver bem, que sempre que nós tiver problema, ele vai ajudar a resolver, sempre que você tiver
tiver com alguma doença, alguma coisa assim, ele vai te curar. Não prometeu nada disso. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim das nossas vidas, até que ele volte, nós vamos ser entregue ao sofrimento, assim como ele foi entregue à morte. Nós somos entregue todo dia, precisamos passar por essas coisas todos os dias. Mas tem uma coisa: se ele precisar fazer algo na nossa vida que sirva de motivo para que outras pessoas também acreditem naquilo tudo que falei aqui, então ele faz. Vamos dizer assim, você tá com uma doença aí incurável e tem muitas pessoas que estão acompanhando aquilo, tá sofrendo com você, e aí não por um mérito seu, porque você é santo, mas porque ele percebeu que ao fazer aquilo, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão acreditar naquilo que falei e vão também se salvar. Ele pode fazer aquilo. Mas ele não é justo? Por que tem tantas pessoas que estão em estado terminal, estão com câncer aí, tantas crianças que morrem, simplesmente porque estamos aqui de forma temporária, pessoal. Estamos vivendo aqui de forma passageira. Se ele quisesse que o mundo fosse perfeito, ele faria perfeito e não precisaria que o filho dele tivesse vindo. Mas como ele viu que o ser humano era imperfeito, então aqui na Terra não serve. Não dá para ele resolver todos os problemas do mundo. A partir do momento que ele deixou o livre-arbítrio para as pessoas, ele não pode interferir e fazer com que todas as coisas sejam resolvidas, né? Isso é simplesmente um tapa-buraco, uma correção, né? Aqui e outra ali, para mostrar para as pessoas o que precisa para sair desse mundo, o que precisa para viver com ele num lugar melhor. Então, não é necessário que ele resolva todos os problemas do mundo, porque não é aqui que vamos ficar morando. Isso aqui não precisa ser perfeito. Isso aqui tudo vai acabar. Isso aqui tudo é vaidade. Tudo que você consegue aqui, tudo que você passa aqui, isso aqui tudo acaba. Mas vai chegar um dia que nós passaremos a viver com ele num lugar onde não tem nada disso, né? Então, só precisa que nós acreditamos no Filho dele. Por isso que às vezes ele faz sinais ainda, ele faz milagres, ele faz coisas que podem ser até maiores do que ele já fez. Ele mesmo falou que se nós acreditarmos nele, coisas maiores faremos. Então é isso, pessoal, a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês entenderam aí. Se eu tiver falado algo aqui que não procede, não é dessa forma, né? Você não concorda, você é livre para comentar aí e também deixar a sua crítica. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Deixa a sua opinião aí, comenta. Se for possível, compartilha com seus amigos aí, indica o nosso canal. Grande abraço, fica com Deus, até mais. Valeu!